todos que acordaram neste domingo. Que ainda está dormindo, né? Vieram prestigiar aí a palestra, workshop. Mas vamos lá. Eu estou um pouquinho nervoso. Mas a brincadeira acaba aqui. Que o meu grande Pai Exu me conceda permissão para transmitir os saberes ancestrais dos meus antepassados. O que é o herói com rosto africano, na opinião de vocês? Vamos conversar. Isso aqui, na verdade, não vai ser só um monólogo, só eu falando. A gente vai bater um papo. O que é o herói com rosto africano para vocês? Alguém tem alguma sugestão? Alguém quer arriscar alguma coisa? O que eu conheço de heróis africanos são tudo da mitologia iorubá. Xangô, Ogum. Certo. Tem mais uma coisa? Os guerreiros das tribos que lutavam com Tarzan? A Chaka, o rei Zulu. O herói com rosto africano é o herói mais antigo do mundo. São as primeiras heroínas, os primeiros heróis que se dignaram a se espalhar pelo mundo. São os primeiros que cresceram e se espalharam por todo o universo. Mas, infelizmente, o herói com rosto africano não recebe o devido crédito, a devida importância no imaginário do mundo. Hoje as pessoas conhecem muito bem as mitologias gregas, nórdicas, né? E não sabem praticamente nada sobre as mitologias Umbundo, Ambundo, Nyanga, Basuto e vários outros nomes que para a maioria das pessoas não faz o menor sentido, porque nós não tivemos contato. O herói com rosto africano é aquele que sobreviveu à travessia. A travessia daqueles que sofreram quando foram arrancados do convívio do seu lar, quando foram arrancados do seio da sua cultura, do seio do seu povo, foram jogados neste mundo novo, neste mundo frio, neste mundo estranho, no qual nós somos obrigados a viver, sobreviver. Se nós pudéssemos... O trauma da travessia, na verdade, me foge ao alcance, mesmo sendo uma pessoa negra que sofre com os efeitos disso hoje. Né? Cerca de 30, 60 milhões de almas que foram arrancadas, sendo que 1/3 morreu já no comércio, já em terra, na captura. E mais outro 1/3 morreu na travessia do Atlântico até essas Américas. Eu não tenho noção eu não lido muito bem com números, quantas pessoas morreram. Mas nós estamos aqui. O herói com rosto africano está aqui presente. Está lá tentando fazer Enem, vestibular, está lá correndo com as crianças, os filhos, se aprimorando, estudando, apesar de todos os... Mas eu não vim falar sobre os trâmites do racismo, nem outras questões que já tanto falam, tanto se discute. Né? Como seria se nós pegássemos as pessoas, todas essas pessoas que sofreram, os meus antepassados, e reduzíssemos a uma única pessoa? Tenta imaginar, se fosse uma pessoa que vivia no seio dos seus familiares, vivia nas suas tradições, e fosse raptada por alienígenas que vieram em barcos voadores e raptaram essa pessoa, jogaram naquele barco, naquela tumba, aquela coisa, e foi levada até este mundo novo, estranho, e essa pessoa sobreviveu
Muito dela morreu ao longo da travessia, e essa pessoa sobreviveu e existe até hoje, lutando, tentando. Para mim parece a jornada de um herói. Para mim não é absurdo encarar a jornada das pessoas negras como a jornada de um herói, né? Transformar esse trauma que nós carregamos na alma em lendas de poder, em lendas de força. O mito, na verdade, hoje, nos dias de hoje, o mito é considerado, é sinônimo de falsidade, é sinônimo de... A gente usa como exemplo negativo, é besteira, essa coisa de mito, fábula, né? A gente usa como, infelizmente, hoje a gente usa como sinônimo de coisa menor, né? Como sinônimo de, até a palavra fantasia, como se fosse um devaneio, né? Mas, na verdade, as tradições africanas nos ensinam que os mitos são absolutamente verdadeiros, ao contrário das culturas europeias. Só que o mito é verdadeiro não como fato, e sim como metáfora. O mito existe, e existe ainda hoje, no mundo das ideias, no mundo invisível, no mundo onde existem os espíritos. Os espíritos são seres de pensamento puro. Eles existem no mundo que a gente não vê, o mundo das histórias, o mundo da imaginação. E quando eu digo que as mitologias, as fábulas, as histórias são imaginação, não é em absoluto diminuindo. Muito pelo contrário, na verdade é aumentando, dando devido valor ao poder da imaginação. Porque o mito alcança o que a ciência ainda não consegue nem chegar perto. A ciência pode inventar psicologia, terapia, mas ainda não consegue alcançar, na minha concepção, na minha opinião, ainda não consegue nem arranhar as profundezas da alma humana, né? Da mesma forma que nós temos sentimentos, ódio, amor, raiva, que nós não vemos, mas nós sentimos, e nós sabemos que está ali. Da mesma forma é o mito. O mito está ali, está aqui, está acontecendo aqui, de forma cíclica. Ele volta, ele começa, retoma, volta, né? Ao contrário da concepção europeia, que trata a história, os deuses, como pessoas concretas que existiram de fato, né? As tradições africanas ensinam na forma do simbolismo. E leva o simbolismo à sua coloca no seu verdadeiro patamar, né? Porque o que o mito, as fábulas nos ensinam é a vitória do herói, a vitória das heroínas, dos grandes heróis, na verdade são as nossas vitórias, né? São os nossos próprios triunfos, né? São as metáforas que nos levam adiante, né? Vamos começar com o significado da palavra negro. Se você pegar o dicionário, tem significados absolutamente negativos, né? Escuridão sinistra, coisa ruim, né? Mas vamos pegar outra leitura, né? Sabendo que a palavra negro, na verdade, nos foi imposta, né? Os africanos nunca se viram como negros, assim como Fon, Chaga, né? Xangana e outros nomes que as pessoas também absolutamente não conhecem, né? Vamos pegar um povo chamado Nigretai, um povo da Líbia, né? Que morava ali próximo do Antigo Egito, né? Um povo forte, feroz, valente, inteligente e muito admirado pela beleza negra de sua pele, né? Se nós pegarmos as consoantes NGR, né? E se usarmos a linguagem semítica, se não me engano, Nikr, e traduzirmos do antigo egípcio, a gente tem o significado água que escorre areia dentro, né? Então, se juntarmos com as vogais da palavra negro, nós teremos o povo da água que escorre areia dentro. E esse significado vem do poder do rio Nilo, né? Que penetrava nas águas, nas areias, né? Na terra árida, né? E trazia vida, né? Trazia vida àquela região. Então, a palavra negro
quando nós nos apropriamos novamente, né, apesar do que foi imposto a nós pela cultura europeia, nós temos esse novo significado simbólico e absolutamente poético, na minha opinião, né? Povo da água que escorre ali adentro, ou seja, o povo que traz vida, né, a este mundo estranho no qual nós estamos confinados contra a nossa vontade, mas mesmo aqui nós trazemos nova vida, nova força. Vamos falar então dos alguns mitos da criação. O que esses mitos ensinam? Tudo que eu estou falando aqui são interpretações minhas, né, acerca desses mitos que eu li, estudei, vivi, enfim. Mas não são em absoluto a interpretação final, definitiva. Eu vou expor alguns mitos aqui. Eu vou falar a minha interpretação sobre, mas vocês, obviamente, terão a interpretação que desejarem, né? No início, havia a serpente na água, nos pântanos primordiais do mundo. A serpente era a única coisa que existia no mar negro do universo. E do ventre dessa serpente nasceu Fete, a primeira mulher, a mais sábia de todas, a mais sábia de todos os seres humanos, a primeira sacerdotisa do universo. E Fete deu origem a todas as outras pessoas que existiam no mundo. Ela deu à luz uma menina, deu à luz um outro menino, sem ajuda de homem algum, porque ela não precisava, ela era absoluta. E essas crianças foram povoando o mundo, né? Depois que a serpente na água criou a terra e outros mundos, a partir da lama sagrada da qual ela veio, né? Esse é o mito Umbundo, da criação do mundo. Um outro mito, o mito Umbi, fala sobre Gambalizita, o primeiro homem, o primeiro artífice. Gambalizita nasceu da serpente de aço. A serpente de aço criou a si própria, peça por peça, né? Mecanismo por mecanismo. E Gambalizita nasceu do ovo dessa serpente. Ele mesmo quebrou a própria casca, né? E ele criou as pessoas a partir do barro, a partir do ferro, a partir de minerais encontrados na Terra, e criou todas as outras coisas. Porque a tecnologia não é e nunca foi exclusividade dos povos pálidos do norte. A tecnologia e a metalurgia os africanos já dominavam há muito tempo. Depois que vieram outros povos e tomaram, enfim. Esse é o mito Umbi da criação do mundo. E um mito Lunda da criação do mundo fala sobre Tianza Nigombe, a grande mãe serpente, criadora da terra e do céu. Tianza Nigombe criou o mundo, criou esse mundo, criou outros mundos e partiu para outras dimensões para criar outros mundos. Mas neste mundo, ela abriu o próprio ventre e dele saiu todas as coisas que existem hoje, as árvores, as plantas, os animais, e saíram Namuto e Camuto, os dois gêmeos de sexo diferente. E foram eles que povoaram o mundo. Esses mitos, não por acaso, eu discorro um pouco deles falo sobre eles no livro meu, Ritos de Passagem, que serviram como ponto de partida para mim, a origem de todas as coisas. Esses mitos, esses que eu destaquei, na minha opinião, destacam o papel da mãe preta do universo, a mãe negra, que é Deus. Deus é a mãe negra do universo. Ela criou todas as outras coisas sem a ajuda de ninguém. E criou seus filhos, que somos nós que existimos até hoje. Eu vou contar agora o mito do... o mito Fon. Nanã-Boroquê, hoje a gente conhece como uma orixá, uma Iabá, né, da nação Queto. Mas para os povos Fon, ela era uma Vodum. Na verdade, não. Além disso, Nanambulucu era Deus. Ela era homem e mulher ao mesmo tempo. E ela criou Mavo, a primeira pessoa, que tinha 2 rostos. Um rosto feminino, que se chamava Mavo, que tinha olhos que pertenciam à lua e governava a noite. E um outro rosto masculino, que escolheu se chamar Lisa, e tinha olhos do sol e governava o dia.
Mavo copulou consigo mesma e criou todas as pessoas. Primeiro criou o mundo em 4 dias. Primeiro criou o mundo com os materiais do universo, no primeiro dia. No segundo dia, criou os Voduns, que são os deuses que a auxiliam, e criou as pessoas, os seres humanos. No terceiro dia, ela tornou a Terra habitável e concedeu às pessoas as capacidades de fala, visão, compreensão. E no quarto dia, ela concedeu conhecimentos à humanidade. Depois que tudo estava pronto, né, com a ajuda da serpente Aiduedo, que ela pariu também para ser sua ajudante, ela achou que o mundo estava muito pesado. Então ela ordenou que Aiduedo enrolasse em volta de si mesma, né? E é por isso que a Terra é redonda. O mito da serpente, que parece tanto em mitos africanos, né, ao contrário das culturas europeias que demonizam a serpente, né, porque a serpente é fertilidade, a serpente é força. E a serpente, enrolada, comendo a própria cauda, assim como o Tchanzenigombe, na verdade, na minha opinião, simboliza o mundo infinito, né? O mundo infinito no qual nós temos ainda muito que explorar, o mundo infinito ao nosso redor e o mundo infinito que existe dentro de nós mesmos. Cada um de vocês é um mundo. Cada um de vocês é um mundo. Cada um de vocês tem um universo inteiro para explorar. A gente leva, e uma vida nossa não é suficiente para explorar esse mundo inteiro. Eu vou contar um outro mito, não muito agradável. Afinal, o mito não tem a obrigação de ser agradável. Sobre os filhos do Sol e da Lua. É um mito Chokwe. Não, perdão. É um mito Luba. Isso, Luba. Que são povos ali que existiam no que hoje nós chamamos de Angola e Congo. Os povos Chokwe, Lunda e Luba são muito ligados. Eles misturaram algumas mitologias. Havia o Sol, que se chamava Tangua. Ele desceu à Terra para povoar a Terra, né, a ordem de Deus. Ele criou uma mulher, que ele chamou de Cacueje, e dormiu com ela e teve uma filha, que ele deu o nome de Munakaze, que significa mulher em Ubuntu. Ele saiu o Sol, Tangua, saiu para caçar com a Munakaze, mas a Cacueje não gostou da ideia. Mas ele falou, não, eu vou fazer isso porque eu preciso conseguir alimentos para nós, para criar mais pessoas. Ele foi. Voltou cerca de 9, 10 meses depois. Não, perdão, antes. Voltou 7, 8 meses, a moça estava grávida. E a Cacueje, consternada, acabou enforcando a si própria. E o Sol lhe deu as costas. E então teve essa criança com a Munakaze. E ela esteve aí. E com esse filho, ela foi tendo filho com o próprio filho. E assim foi criando a humanidade. E o Sol proibiu que, por conta desse suicídio da Cacueje, ele proibiu que irmãos tivessem relações entre eles. Mas o Sol deu as costas, né? O Sol deu as costas para a sombra, para as trevas do suicídio, né? O Sol não foi capaz de lidar com aquela emoção, né? Não teve capacidade de lidar com aquela responsabilidade, né? E Cacueje se tornou o primeiro espírito sombrio e ascendeu aos céus e se tornou a lua, se tornou a sombra, né? E esse mito que eu contei nessa minha versão ensina que, na verdade, a lua, as sombras, né, a sombra da lua está sempre lá olhando por nós, mesmo quando somos das costas, mesmo quando nós somos dominados por sentimentos negativos, tristeza, raiva, né? E absolutamente não tem ninguém, não tem a luz das outras pessoas, a luz
não há luz de nenhum sistema para nos ajudar, né? Cacoege está lá, olhando, né? Porque se diz que Cacoege, quando você está naqueles momentos mais sinistros, né? Quando você está sentindo sozinho, as trevas de Cacoege estão lá, te abraçando, né? E esse mito me ensina a você transformar as sombras que existem, que fermentam dentro do seu coração, em força. Transformar a tristeza, a raiva, rancor em força, para brilhar, mesmo sem a ajuda do sol, que nos deu as costas. O sol está lá também, brilhando, está lá. É que há muita gente que se esconde na luz do sol, não se importa com os outros, mas o sol está lá. Mas absolutamente as sombras de Cacoege estão lá, nos olhando. Né? Esses são só alguns mitos de criação. Agora, eu vou fazer vários mitos em geral, né, e vou falar mais ou menos o significado, vou me aprofundar mais no significado deles. Eu vou contar um mito Zulu sobre um Kama, né, que era um lavrador. Ele tinha as suas plantações, mas todo dia que ele acordava, as plantações eram devoradas. Ele acordava, aquilo alguma coisa comeu aquilo, né? Ele ficava furioso, né, raivoso. Até que teve um dia que era um dia de orvalho, né? Teve mais orvalho e tal, então ele viu pequenas pegadas. Então ele deduziu, é um porco-espinho. Vou atrás desse porco-espinho desgraçado, vou matar esse bicho. Né? Então, movido pela raiva, ele pegou a sua lança, né, e foi atrás do porco-espinho para exterminar com o bichinho. Ele seguiu o porco-espinho até uma caverna, até uma fissura na terra, né? E ele, mesmo com temor, ele desceu essa fissura. E ele descobriu que essa fissura, na verdade, era a Samandô, o mundo subterrâneo, né? O mundo abaixo da terra. E quando ele entrou no Assamandô, ele viu algumas aldeias, e ele não viu pessoas, ele viu sombras de pessoas, memórias de pessoas mortas. E ele ficou com medo. Então ele saiu correndo e nunca mais olhou para trás e abandonou a Samandô. Quando ele voltou para sua aldeia, ele descobriu que as suas roupas e os seus pertences haviam sido queimados, né? Que a sua esposa já estava idosa. E ele descobriu que muito tempo havia se passado, as pessoas acharam que ele havia morrido. E ele comentou, e ele falou o que ele tinha visto, ele falou que ele tinha ido no mundo dos mortos. E ele disse, é porque eu tive medo e voltei que vocês estão me vendo hoje. Esse mito mostra para mim que você pode usar, sim, sentimentos negativos como incentivo, como vou dizer, como força motriz para você conseguir, para você atingir os seus objetivos, mas não pode se deixar dominar por eles, em absoluto. E um Kama, no caso, se deixou dominar pela raiva, pelo sentimento de vingança, né? Ele atendeu ao chamado do herói, movido por esse desejo, né? E ele não teve forças, né? Infelizmente, não teve. Quando a raiva passou, ele sentiu nu, sentiu sozinho e voltou, né? Talvez se ele tivesse experimentado essa aventura, né, ele poderia ter voltado como uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, se ele tivesse ousado mais, né? Poderia ter voltado em outra época, enfim, nós nunca saberemos, porque é assim que a história termina. Como contraponto à história do Onkama, eu vou contar um mito achante do Quase Benefo, né, que era um homem comum da lavoura, né, e ele se apaixonou por uma mulher, né, se tornaram amantes, então se casaram. Mas por algum motivo, a mulher adoeceu e faleceu. O Quase Benefo ficou triste, né, ficou chateado, ele realmente amava aquela mulher, né? E as pessoas falaram ao redor dele, não, deixa disso, realmente é uma tragédia, mas você entender que a vida continua, que ela deseja melhor para você. Então se passou alguns anos,
E o quase Benefo se permitiu se apaixonar novamente. Se casou com outra mulher. Se apaixonaram, se tornaram amantes. Mas, infelizmente, aconteceu a mesma coisa. Quase Benefo abandonou a casa, abandonou a aldeia, abandonou a família, foi morar em outro lugar. Foi morar em outro lugar, foi conhecer outras pessoas. Algum tempo se passou, ele entrou no convívio de outra família, né, de forma humilde, foi lá trabalhar e tudo mais. E se apaixonou pela filha da chefe da casa, pela filha da matriarca da casa. Pediu ela em casamento, tudo mais, ela aceitou, se casou com ela, né, tiveram um filho, né, e a vida estava bem, estava vivendo bem com o filho dele. Aí vieram as pessoas, vieram gritar para ele, quando ele estava descansando em casa, que uma árvore tinha caído. Não, mas o que tem de espetacular? Uma árvore caiu, as árvores às vezes caem. Aí teve um pressentimento, correu para lá e viu lá a sua esposa esmagada pela árvore. Algum espírito sinistro mexeu nas raízes e a árvore caiu em cima dela enquanto ela estava descansando do trabalho. Quase Benefo caiu como se estivesse morto no chão. As pessoas, meu Deus, Quase Benefo morreu, meu Deus, o que vamos fazer? Ele morreu. E aí, então vieram as adivinhas, falaram, não, esse homem não está morto, ele apenas desistiu de viver. Passou algum tempo, se levantou e foi morar no mato, né, e virou as costas para o mundo. Esse ponto da história é quando o herói passa por muitos sofrimentos, muitas provações, né? Como a gente passa, né? Quando a gente é demitido de algum trabalho, quando algum relacionamento acaba, é muito longo, né? Quando a gente está em situações de total desconforto, né? Situações de total desamparo, né? Então geralmente a gente interpreta esses sinais como um sinal de desistir, né? De largar para lá, de não tentar mais, enfim, que não vai dar certo. Que foi isso que Quase Benefo fez, né? Ele largou tudo. Mas mesmo assim, havia ainda uma chama nele, buscando felicidade. Não, eu quero ser feliz, eu quero amar alguém, quero ser útil para aquela pessoa, enfim, né? Então, após alguns anos de exílio na floresta, ele vagueou, encontrou uma outra aldeia e se casou de novo. Né? E aí aconteceu a mesma coisa. Aí ele desistiu, aí se jogou no mato, enfim. Só que passou um tempo, ele sentiu vontade de rever essas 4 mulheres que ele tanto amou em períodos diferentes, né, da vida, né, e foi para o mundo subterrâneo também, foi tentar encontrá-las. E lá ele se deparou com a senhora que guardava os portões. Ela falou, você não vai entrar aqui. Aqui só entram as pessoas vivas, as pessoas mortas. Você está vivo, você não vai entrar aqui. Aí ele sentou, tudo bem, senhora, com todo respeito, então eu vou me sentar aqui até que eu morra, porque eu não tenho mais nada. Esse é um ponto crucial da jornada do herói, né? Na nossa jornada. Quando a gente não tem absolutamente mais nada a perder, e a gente vai seguido por um sentimento de intuição, um sentimento de uma tentativa de melhora, buscando alguma coisa que a gente já não sabe o que é, mas a gente vai em frente, né? Resoluto, né? Então a senhora guarda os portões se apiedou dele e, não, tudo bem, você vai entrar, né? Você vai entrar aqui e aí fica por sua própria conta e risco. Você que se responsabiliza por sua própria vida quando você entra no mundo dos mortos. E ele se adentrou, e assim como um cama, ele encontrou sombras de pessoas, que eram as sombras dos mortos, memórias de pessoas vivas, vagando por aldeias. E ele vagueou de aldeia em aldeia, até que ele achou uma casa isolada, separada. E aí ele se sentou, sem mais saber o que fazer, né? E ali ele se sentiu absolutamente confortável após um tempo, né? Ele se sentiu cuidado, né? Nada estava acontecendo. Não parecia, não tinha água no fogo, não tinha nada, mas ele se sentia confortável. Aí ali ele sentiu a presença das 4 esposas que ele amou e que faleceram por infortúnios, né? E elas sussurraram no ouvido dele: vai viver, Quase Benefo, vai viver, vai tentar, agora dessa vez você vai conseguir ser feliz, vai viver, não chore por nós, não chore. Então,
se passou algum tempo, porque o tempo no mundo dos mortos é diferente do mundo dos vivos, ele saiu de lá revigorado, saiu de lá sentindo melhor, voltou para a velha aldeia dele, a aldeia original, a aldeia dos seus ancestrais, encontrou as pessoas de lá que achavam que ele havia morrido, né? Eles ajudaram a ele lavrar novamente, tudo mais e tal. Quando estava tudo pronto, né? Deixou passar um tempo e naturalmente ele se apaixonou por outra pessoa, né? E se casou com ela. Teve um filho, né? Resgatou o filho dele que havia deixado na outra aldeia e dessa vez ele viveu feliz. Esse mito me ensinou, me mostrou que apesar que nenhuma fase ruim dura para sempre. Talvez seja um ponto de vista inocente, mas acredito que é verdade. Às vezes a gente passa por muitos infortúnios, né? A gente sofre com essa doença chamada racismo, né? Mas em algum momento a gente dá a volta por cima, né? E o mundo subterrâneo, né? O Orçamandô, ou o Kalunga, esqueci de falar do Kalunga. O Kalunga é o além-mar, né? Para os povos Umbundo ou Vimbundo, do que hoje a gente chama de Ogoli Congo. Para os povos Lundas também, se eu não me engano, né? Que é para onde nós fomos enviados, né? Kalunga significa morte, né? E nós fomos enviados para a morte, engolidos pela barriga da fera, e sobrevivemos, estamos aqui. Então eu vou falar um mito sobre a barriga da fera, vamos lá. Não tem uma ordem definida, aqui não é uma coisa linear, eu estou falando absolutamente o que me vem à cabeça desses mitos, compartilhando um pouco com vocês o que esses mitos me causam. Então vamos falar sobre Lutolone, né, a garota prodígio, Lutolone. Se não me engano, esse é um mito bazuto, né, de um povo do que hoje é o Zaire, eu acho. Eu falo do que é porque não é o nome real, na minha opinião não é o nome real dessas nações, né. Esse é o nome imposto pelos europeus. Havia um mundo, né? havia a aldeia do mundo, né? As pessoas viviam lá felizes, tranquilas, né? Com suas questões, até que apareceu um monstro Kamapa, um monstro disforme, sinistro, né? Que começou a devorar tudo, devorou os vales, devorou as árvores, as florestas, e devorou a aldeia do mundo, devorou as pessoas, de uma vez só. E aí, mas havia uma mulher que conseguiu escapar, ela tinha ido buscar água no rio, né, e se escondeu, né? E ela ficou furiosa com a destruição promovida pela Kamapa, né? E dessa fúria dela, dessa raiva, ela deu à luz uma criança, sem ajuda de homem nenhum. Ela deu à luz uma criança. E essa criança nasceu já vestida, né? A criança já nasceu adulta, né? Fisicamente adulta, né? Com uma faca sagrada na mão e um cajado, uma conga, né? E essa mulher deu o nome para essa filha de Lutolone, que é um nome apropriado para uma deusa. A mulher contou para sua filha Lutolone o que havia acontecido. E Lutolone, que havia herdado esse sentimento de raiva da mãe, essa indignação, correu atrás do monstro Kamapa, né? Lutolone era uma criança que possuía poderes incríveis, né? Poderes elementais fortíssimos. Então ela enfrentou o monstro Kamapa numa batalha titânica, né? Os mares ferveram, as montanhas se reviraram, né? Mas, infelizmente, Kamapa era muito forte e acabou engolindo Lutolone inteira. Só que Lutolone não morreu. Na barriga do monstro Kamapa, Lutolone viu os vales, viu as florestas, e as aldeias que o monstro Kamapa havia engolido. Então Lutolone pegou sua faca sagrada, né? Usou seus poderes mágicos para a faca crescer e rasgou, estripou o monstro Kamapa de dentro. E naquela hora o monstro Kamapa caiu morto. E quando o monstro caiu morto, as pessoas saíram de lá vivas, né? E tudo ficou bem. Esse mito, assim como outros, que eu não vou contar porque são muito semelhantes, né? Tem questão do, como vocês viram, né? A questão do parto virginal, né? Um Salvador, né? Que nasce de um parto virginal, né? E se sacrifica pelo mundo. Sim, vou contar muito até o final, para isso fazer mais sentido, né? Porque não terminou super bem, né? Porque, né?
A Lutolone, né, foi consagrada como, né, a heroína, né, da aldeia, né? Mas alguns invejosos não gostaram nada daquilo, né? Como assim uma criança sem pai? Essa criança que não teve infância, com esse poder supremo, não pode. Então os anciãos invejosos, né, armaram artimanhas para tentar matar a Lutolone, né? E ela escapou de todas, porque ela é poderosa, não está nem aí para esses trouxas. Mas, no momento ela se cansou, né, dessa raiva, desse ódio que não ia se aplacar contra ela, né? E as pessoas já estavam se matando, né, porque, né, obviamente, as pessoas não concordavam com os anciãos invejosos, né? Então, Lutolone, para cessar os conflitos, se entregou, né, e se deixou ser morta sem resistência. Só que se diz que quando ela morreu, o seu coração escapou pela boca e virou uma árvore absolutamente majestosa, uma árvore absolutamente magnífica, e voou até os céus, né, para tomar o seu lugar entre os deuses, que era do seu direito, né? Então nós aí vemos aí as questões universais que nós vemos somente naquela, né, na mitologia cristã, judaico-cristã, né, o Salvador e tal, né, que na verdade beberam da fonte africana que veio antes, né? Enfim, o monstro Kamapa, na minha visão, é tudo aquilo que impede o nosso avanço, né? O monstro Kamapa é aquele inconsciente que nós temos medo de encarar, né? É aquela situação que aparentemente não tem saída, né? De repente um trabalho, um emprego que te sustenta, mas que te torna absolutamente infeliz, uma relação abusiva, danosa, da qual você não consegue escapar, ou essa doença chamada racismo, no qual nós estamos sempre envolvidos. E esse mito da heroína, da garota prodígio, né, que usou seus próprios poderes e estripou um monstro, né, nos ensina que é possível sim dar a volta por cima, né? É possível você se libertar de uma situação de absoluta opressão, né, e conseguir ver a luz, voltar a ver a luz do sol, né? E a morte, a ressurreição da Lutolone, 2 vezes no caso, uma vez quando ela foi engolida e outra vez quando ela virou um pássaro e voou, e mostra que nós morremos e ressuscitamos várias vezes em vida, né? Quando nós saímos, por exemplo, quando a gente passa pela infância, quando temos os primeiros descobrimentos ruins da infância, né, da adolescência, de trabalho, faculdade, né, quando nós mudamos como pessoas, a gente está sempre morrendo e vivendo várias vezes em vida. Eu vou contar um outro mito, se não me engano, é um mito Chaga, sobre um garoto chamado Murili. Murili é um garotinho, tranquilo e tal. Aí ele estava ajudando a mãe na lavoura, né? E aí ele pegou se não me engano, uma raiz, acho que era um inhame, se não me engano, que tinha formato de uma criança, né? Aqui, mãe, olha só, tem formato de uma criança. A minha mãe riu daquilo, né? Os irmãos também fizeram chacota dele, né? E o Murilo levou esse inhame, né? Levou para uma árvore e começou a falou palavras mágicas. E aquele inhame que parecia uma criança virou realmente uma criança, né? Então o Murilo secretamente começou a alimentar aquele bebezinho, né? Que ele começou a gostar muito daquele bebezinho. E aí sempre que a mãe e o pai botavam uma mesa para ele, né? Ele deixava sobrar, né? Não falava nada. Depois ia escondido, dava lá metade da comida dele para a criança. E aí o Murilo começou a emagrecer. Começou a emagrecer muito. E os pais não sabiam o que fazer, né? Ficaram consternados com aquilo. Aí até que a mãe mandou, vocês aí, eu falo para os irmãos, seguem o menino aí, vê o que ele está fazendo, porque ele está levando a comida para lá, eu não sei, eu vejo que ele está escapando aí, e olha lá o que o menino está fazendo com a comida. E aí os meninos viram lá ele botando lá comida para criança, né? E aí falaram lá para a mãe, então, não sei o quê. Você está botando... ele está botando comida lá para criança e tal, né? Uma criança lá. E aí a mãe ficou furiosa, foi lá e enforcou a criança. Enforcou a criança lá, estava fazendo o filho dela ficar magro, né? E não contou para ninguém.
E aí o Murilo chegou lá e viu a criança morta, ele ficou triste e tal. E aí ele achou que tinha sido as pessoas da família, o pai, a mãe, sei lá, não importava. Aí ele pegou a baqueta do pai, falou palavras mágicas e a baqueta foi subindo. E aí a família dele chegou lá correndo e ele foi subindo lá pela baqueta até os céus. Aí ele falou, eu não volto nunca mais, vou embora daqui, não volto nunca mais. Foi furioso. E aí ele atendeu ao chamado de herói, mais uma vez, com fúria no coração. E quando ele chegou lá nos céus, lá nas nuvens, ele encontrou a aldeia da Rainha Lua, da chefe Lua. Né? E aí ele foi trazido pelos guardas, né? E foi ameaçado de morte, porque ele era uma pessoa mortal, não deveria pisar no reino dos deuses. E a Rainha Lua falou, ou você faz algo absolutamente espetacular, ou você vai ser morto, porque os mortais não têm permissão para pisar aqui, você não é convidado a este local. E o Murilo, sem saber o que pensar, falou, vocês querem comer uma comida gostosa, feita com quente? Porque aqui é muito frio, gente. Eu faço comida quente para vocês. Eles acharam estranho aquele conceito, porque lá em cima eles não conheciam fogo, lá nas nuvens. Então o Murilo se escondeu, ele pegou o gravetinho que ele sempre carregava consigo, né? E começou a preparar as comidas que ele aprendeu a fazer em casa, né? Fez as comidas gostosas, usando fogo e tudo mais. E aí ele presenteou a Rainha Lua e a realeza, né, lá do céu, com aquelas comidas assadas que eles nunca haviam comido. Eles acharam aquilo maravilhoso, acharam aquilo espetacular. Né? E aí o Murilo se casou com a filha da Rainha Lua, né, teve filhos e lá ficou. Esse mito faz um contraponto com o mito do Prometeu, né, que é bem conhecido, que Prometeu roubou o fogo dos deuses, roubou o fogo de Zeus, que Zeus não queria passar o fogo para a humanidade. Né? Mas esse mito Chaga, assim como outros mitos semelhantes, nos ensinam que, enquanto o mito grego ensina que a humanidade tem que roubar, né, a divindade dos deuses, esse mito Chaga nos ensina que, na verdade, a divindade sempre esteve dentro da gente. Né? A divindade já existe dentro de nós, o fogo sagrado já existe dentro de nós. A gente só precisa redescobrir esse fogo sagrado. Só precisa, mesmo que seja numa situação de tensão, como o Murilo, que foi ameaçado de morte, né, numa situação limite, né, situação de absoluto estresse, ele redescobriu o fogo sagrado que existia dentro dele. Né, e ele que presenteou, né, foi uma pessoa mortal que presenteou os deuses com o fogo sagrado e não ao contrário. Né. Mas o mito continua, porque nem tudo termina bem, sabe como é que é, né? Não terminam bem. Então o Murilo, movido por saudades, enfim, do lar, da casa, né, pediu para voltar, se despediu da esposa, né, porque a esposa é uma deusa, então ela pertencia àquele mundo, não ao mundo dos mortais, e levou os filhos, né, levou os filhos consigo e levou suas posses. Né. E quando ele estava a caminho da terra, né, ele estava muito cansado, e aí ele encontrou um touro mágico, né, um touro feito de ar, falou... se eu carregar você até lá embaixo, você vai comer da minha carne quando eu morrer? Ele disse, não, lógico que não vou fazer isso. Não vai. Ele desceu à terra, né, nas costas do touro, né, e o touro se tornou mortal assim que desceu à terra, se tornou de carne e osso. Né. Ele foi recebido pela família com alegria, nossa, que bom, o filho voltou, tudo mais, a mãe muito emocionada, tudo mais. Né. E os anos se passaram, né? Até que o touro, por ser uma criatura divina, né, não suportou por muito tempo, por muitos anos, a vivência no mundo dos mortais. E o touro faleceu. E aí o Murilo falou, não me deem a carne do touro, não como quando esse touro morrer, não me deem a carne dele. Né? Então a mãe fez um banquete, né, com a carne do touro, né? Mas ela achou uma pena o filho não comer daquela carne deliciosa, né? E sem que ele soubesse, botou um pouco no prato dele a carne, e ele comeu. Mas quando ele comeu a carne falou na barriga dele, você quebrou a promessa, você comeu da minha carne. E o Murilo olhou para a mãe consternado, e então se abriu um buraco no chão, e o Murilo foi engolido. E acabou. Essa é o que a gente chama de caixa de Pandora, né? A tentação, a maçã do Éden, né? Que são as tentações que a gente atravessa. Né? Esse mito me mostrou o seguinte, que após uma espécie de jornada, alguma revelação, seja iniciação,
numa religião, numa crença, num mito, ou uma revelação qualquer que a gente tenha na sua vida, né? E aí você volta você sai daquele convívio divino e volta para o mundo mortal, né? E aí você é submetido a essas tentações, né? Vai decair, né? Você vai conseguir manter o equilíbrio, apesar da tentação, ou você vai decair ainda mais? No caso, o Murilo abriu a caixa de Pandora e foi engolido. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Por que nos mitos africanos as mulheres são reconhecidas como figuras fortes? Não. São reconhecidas como figuras fortes e têm papéis importantes, enquanto nas mitologias europeias os homens são protagonistas. Então, isso aí tem que perguntar pro pessoal europeu aí, né? Eu não... Assim como vocês, assim como todo mundo, também foi educado nas mitologias europeias também. Nossa, Zeus é o máximo, uau, Thor, uhul, tal, não sei o quê. Até que eu tipo de Xangô. Entendeu? Então, desde então, embora a gente esteja rodeado, né, da cultura europeia e tal, não sei o quê, do homem, uau, macho e tal, não sei o quê, né? As mitologias africanas me ensinam o equilíbrio, né? Que tem papéis positivos e negativos tanto para o homem quanto para a mulher, né? Essa questão de igualdade. Há mitos africanos tanto de força da mulher como força do homem, enfim, tudo impede igualdade, na minha opinião, né? Há tanto Deus, né? Deus na forma de mulher. Deus, na verdade, aos todos os africanos de forma geral, Deus é sempre mulher. Deus é a mulher preta, mãe preta do universo, assim que eu entendo. Mas os deuses que servem Deus, né? Podem ser tanto mulheres como homens, enfim. Então, isso aí é coisa da... Vou botar aqui pro... Tem o coisa, né? O sorteio, né, das perguntas e tal. Vamos lá, quanto tempo tem? Oi? Você pode fazer do jeito. Que eu... Ah, tá. Tá. Tem um tempo aí? Quanto tempo tem? Meio-dia e 20 agora. Se você quiser falar mais, é hora. É? Então tá bom, vamos lá. Deixa eu ver um mito. Porque realmente eu não organizei esse negócio, só falando que me vem a cabeça e tal. Então vamos, já que eu já falei o mito de uma mãe que cometeu enganos, né, uma mãe que não foi muito boa, vamos falar o mito de um pai que também não, que foi extremamente horrível, né, para equilibrar. Vamos falar o mito do... uma epopeia, vamos falar a epopeia do... Eu vou resumir porque não dá para falar tudo aqui, também não consigo lembrar tudo. Vamos falar um mito do... O mito Nyanga do Muindo, né, guerreiro sagrado. Havia um rei lá, né, um cara lá e tal, um imperador, né, que proibiu que nascessem, proibiu filhos homens, né? Ele, na realeza, não podia ter, se nascessem meninos, ele ia mandar matar porque ele queria ser o único homem, porque ele é um cara inseguro, então ele queria ser o único cara. Só que uma mulher teve um filho, sem ajuda de homem nenhum, né? Dane-se o cara. Teve um filho chamado Muindo, que nasceu vestido também. Nasceu vestido já com facas e armas, né? E aí esse rei ficou sabendo e tentou matar a criança, né? E a criança protegeu toda a cidade, né? O Boton ela também tinha poderes fabulosos, criou um campo de força, né? Enquanto os guardas do rei jogavam lanças e tal, e falou: aqui você não entra, meu amigo, aqui você não entra, aqui você não vai passar não, fica na tua aí. Só que aí o garoto, embora fosse já, né, com poderes fabulosos e tudo mais, era uma criança. Então, no momento ele foi enganado, né, e foi jogado num barril e foi jogado no rio. Aí ele falou: eu vou voltar, seu desgraçado, vou voltar para te matar. Eu vou agora para o mundo subterrâneo, mas eu vou voltar mais forte, você vai ver só, né? E movido por essa raiva, né, ele desceu, foi engolido pelo mundo subterrâneo, né? Novamente o mundo subterrâneo, o inconsciente que a gente tem medo de encarar. E lá ele passou por inúmeras aventuras, várias aventuras, né? Enfrentou o Senhor Morte, né? E conheceu a tia dele, a irmã desse rei, que se casou com um senhor do mundo subterrâneo, né? Foi ajudada por ela, né? Porque ao contrário dos caras, a moça, a senhora era boa, né? Ajudou ele, de quanto era jeito, né? E aí, quando ele se sentiu já forte o suficiente, né, já aprendeu bastante, né, enfrentando os monstros lá do mundo subterrâneo, ele voltou para a superfície,
né? Ele foi reencontrar, trouxe a tia dele, né? Ele matou o senhor do mundo subterrâneo, trouxe a tia, encontrou com a mãe, né? E aí enfrentou esse pai, né? Ele estava chamando de pai já o rei. Enfrentou esse pai: vou te matar, vou acabar com você. E aí ele usou seus poderes fabulosos e jogou praga, né? Movido pela raiva, jogou praga na cidade, jogou doenças, enfim, né? E a tia, a mãe dele, falava: não faça isso, não jogue sua raiva na cidade, né? Mas ele não quis ouvir e matou todo mundo. Quando todo mundo estava morto, a mãe e a tia deram um tapa na cara dele: pare de fazer isso, volte a si, para com isso. Então ele entendeu, usou seus poderes mágicos e ressuscitou o pai, ressuscitou todas as pessoas que ele havia matado, né? E aí estava lá, então aí o pai dele se ajoelhou, né? Reconheceu a soberania, né, desse filho que ele queria matar e coroou ele imperador das aldeias lá, do imperador daquele reino, né? E Moíno viveu muitos anos, né, sendo imperador e tal, se achando o máximo, se achava o maioral, né? Até que numa dessas caçadas, ele gosta muito de caçar, ia caçar, ele matou um dragão chamado Querindo, se não me engano. Dragão. Só que o dragão era irmão de sangue do Senhor Raio. O Senhor Raio havia ajudado o Moíno nas aventuras do mundo subterrâneo. E o Senhor Raio foi lá falar com o Moíno: por que você fez isso? Por que você matou meu irmão de sangue? Aí o Moíno falou: não quero saber, eu faço o que quiser, eu sou o rei do mundo, faço o que quiser. Eu venci o Senhor do mundo subterrâneo, ninguém pode comigo, faça o que quiser, eu matei meu pai e ressuscitei, faça o que eu quiser. Então o Senhor Raio meneou com a cabeça, pegou o moleque atrevido e levou ele lá para o céu. E lá no céu, ele é eletrocutado pelo Senhor Raio, foi eletrocutado pelo trovão, né? Foi queimado pelo Senhor Sol, né? Foi preenchido pelas trevas da Senhora Lua, né? Foi iluminado com o brilho majestoso da Senhora Estrela, né? E de várias outras divindades, né? E ele ficou lá alguns anos, né? Passando por essas provações, sem poder comer, sem poder beber, né? E quando ele já estava absolutamente arruinado, ele se levantou, andou até essas divindades, se ajoelhou perante elas e pediu desculpas, pediu perdão, né? E aí sim foi levado até a terra. E aí quando ele voltou, ele foi tornado rei novamente e ele reuniu as pessoas e pediu desculpas pelos seus atos, né, pela sua arrogância, né, e prometeu que seria um rei mais humilde dali por diante. Isso muito me ensina que às vezes a gente, movido pela raiva, movido pelo ódio, né, a gente consegue o triunfo que a gente deseja, né, mas às vezes a gente se deixa nublar por arrogância, né, por alguma soberba, e aí, enfim, a gente acaba ofendendo quem não deve, né? A gente acaba ofendendo pessoas, né? E aí você passa por uma coça, né? Você passa uma coça para você aprender que as coisas não são bem assim, né? E aí você se lembra de ser humilde, né? De não ser tão arrogante, não ofender as pessoas sem propósito, né? Deixa eu ver, já tá na hora já? Tá, deixa eu ler as perguntas para mim. Para quem não sabe, pode fazer perguntas nos comentários. A gente está usando o sistema de papeizinhos para quem não quer se expor. Vamos ver aqui. A motivação da maioria desses heróis é vingança e raiva. Há algum motivo